Fala galera, aqui é o Alex Offroad. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que todo mundo que ama duas rodas precisa entender: a realidade por trás dos números das motos no Brasil. O crescimento da frota é uma coisa de louco, mas os dados de acidentes e os custos que vêm junto, bom, esses são ainda mais impressionantes. Então, se prepara, que a gente vai fundo nessa análise. Para a gente começar, vamos ter uma noção do tamanho que as motos tomaram no nosso país. A escala é gigantesca. Grava bem esse número: 34 milhões. Essa é a quantidade de motos rodando hoje no Brasil em 2024. É uma frota que, sinceramente, mudou completamente o jeito que a gente se move, seja na cidade ou na estrada. É gente pra caramba sobre duas rodas. E esse gráfico aqui mostra o tamanho dessa explosão. Olha só, em pouco mais de 20 anos, a gente pulou de 2,7 milhões de motos para esses 34 milhões de agora. É um crescimento de mais de 1.100%. Não é à toa que hoje a gente vê moto costurando o trânsito em todo lugar. Elas viraram uma peça fundamental da nossa economia e da nossa locomoção diária. Só que, como tudo na vida, esse crescimento tem um outro lado. E é agora que a gente vai olhar para a realidade por trás dos números de acidentes. E, vou ser sincero, é aqui que a conversa fica bem mais séria e, francamente, muito preocupante. Vamos lá. As motos, hoje, são mais ou menos 30% de toda a frota de veículos do país. Ou seja, de cada 10 veículos rodando nas ruas, 3 são motocicletas. É um número super importante, certo? Guarda essa informação. E é aqui que a conta começa a ficar cruel. Lembra dos 30% da frota? Pois é, apesar de serem 30% dos veículos, os motociclistas são quase 40% das vítimas fatais no trânsito. Essa desproporção já acende um baita alerta sobre o quanto quem está na moto está vulnerável. E se o número anterior já era de arrepiar, esse aqui é realmente alarmante. Quando a gente fala de gente que precisa ser internada no hospital por causa de acidente, as motos são responsáveis por 60% do total. 60%. É um número que não deixa dúvida nenhuma sobre a gravidade dos ferimentos quando o acidente envolve uma moto. Essa realidade, essa desproporção toda que a gente está vendo, é claro que ela tem um custo. E é um custo altíssimo, tanto em vidas, que é o mais importante, quanto em dinheiro, que sai do bolso de todo mundo. E o mais triste é que os dados mostram um retrato muito claro e específico de quem é a vítima mais comum. Na esmagadora maioria, são homens. São jovens, ali entre 20 e 29 anos, no auge da vida, e, em geral, são pessoas com baixa escolaridade e, na maioria, pardas. Isso mostra, na prática, que a vulnerabilidade no trânsito brasileiro tem, sim, cor e classe social. É um dado muito forte. Agora, vamos falar de grana. Olha o impacto disso no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. O custo com as internações simplesmente explodiu. Mesmo corrigindo os valores pela inflação, o salto é gigantesco. É um dinheirão que podia estar sendo investido em prevenção, em outras áreas da saúde, mas que acaba sendo usado para remediar o trauma no trânsito. Um custo que, no fim das contas, todos nós pagamos. E para complicar ainda mais o cenário, uma fonte de dinheiro super importante para cobrir esses custos foi cortada. Lembra do DPVAT, aquele seguro obrigatório? Então, 45% de tudo que ele arrecadava ia direto para o SUS para ajudar a pagar essa conta. Com o fim dele, em 2020, o sistema de saúde ficou ainda mais sobrecarregado. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. Tá, beleza. Os números são assustadores. Mas a grande pergunta é: por quê? Por que os acidentes com motos são tão mais graves? A resposta está numa mistura de leis da física com a nossa realidade social e econômica. Essa frase aqui, tirada de um relatório muito importante, já explica quase tudo. É física pura e básica. A diferença de massa, de peso, entre uma moto e um carro, por exemplo, é brutal. E numa batida, essa diferença faz um estrago danado. Deixa eu traduzir o que é essa transferência de energia na prática. Pensa assim: num acidente, o carro é como uma casca de metal. Ele tem para-choque, chassi, airbag, tudo projetado para amassar e absorver a energia da batida. Na moto, sabe qual é o para-choque? É o nosso corpo. Toda a força bruta da colisão vai quase que direto para os ossos, para os órgãos de quem está pilotando. É por isso que as lesões são infinitamente mais graves. E essa vulnerabilidade toda da física se traduz nesse número aqui, que é surreal. Estudos mostram que o risco de um motociclista morrer no trânsito é até 20 vezes maior do que o de quem está dentro de um carro. 20 vezes é uma diferença que a gente mal consegue imaginar.
E como se não bastasse a física, tem a realidade do dia a dia de quem trabalha com a moto. Muitos enfrentam condições de trabalho bem precárias, com prazos de entrega super apertados. Isso força o pessoal a se expor mais ao trânsito, a correr mais riscos e muitas vezes até a usar o celular enquanto pilota para poder acompanhar as entregas. É mais uma camada de risco em cima de tudo. Com esse cenário todo de risco, é natural que surjam uns debates bem complexos sobre o que fazer, sobre políticas públicas e também sobre decisões que afetam diretamente o bolso e a segurança de todo motociclista. Um dos debates que está pegando fogo agora é sobre a regulamentação do serviço de mototáxi, principalmente nas cidades grandes. De um lado, é uma solução de mobilidade. Do outro, especialistas de órgãos como o IPEA alertam que, com os riscos que a gente viu, liberar geral poderia aumentar ainda mais o número de acidentes graves. É uma sinuca de bico.